falar um pouco sobre os tumores no fígado e principalmente sobre os sintomas que eles podem causar. Meu nome é Dr. Diego Briatti, eu sou cirurgião oncológico, presidente da Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Basicamente é importante a gente diferenciar os tumores no fígado como dois grandes tipos de tumores. Primeiro é o tumor que nasce no fígado, ou seja, o tumor primário de fígado, onde ele apareceu nessa região e cresceu, primariamente nessa região. E o outro tipo, que é o mais comum, são tumores que nascem em outra região e vão para o fígado. Então é muito importante quando algum nódulo ou alguma coisa suspeita no fígado seja visualizada nos exames, a investigação complementar vai dizer se isso nasceu do fígado ou se isso veio de outra região, sendo um tumor maligno. Mas é importante ressaltar que boa parte dos nódulos vistos no fígado são nódulos benignos. Então isso é importante ter essa diferenciação através de exames e de suspeitas clínicas, principalmente com uma consulta com um médico especialista na área para poder diferenciar um lado ou outro. Então a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre os tipos de sintomas que podem aparecer quando a pessoa tem algum tumor hepático. É importante ressaltar que na maioria das vezes os tumores não dão sintomas algum, principalmente mais precoces. Por isso que a gente tem alguns tipos de exames de rastreio para avaliar aquele paciente que tem algum tumor ou alguma suspeita e não tem nenhum sintoma, que no começo vai ser a grande maioria dos pacientes. Conforme esse tumor pode aumentar e pode crescer, os tumores podem vir a aparecer, os sintomas podem vir a aparecer. Então, principalmente pensando nos tumores hepáticos, a dor ou desconforto do lado direito, na parte mais alta à direita do abdômen, que é onde fica o fígado. Conforme esse tumor pode crescer dentro do fígado, o fígado pode aumentar de tamanho, distender a cápsula do fígado, isso gerar alguma dor ou algum desconforto, Consequentemente também algum inchaço na região, algum edema na região, ou uma massa palpável, o fígado crescendo pode se tornar palpável nessa região, também pode ser outro sintoma. Perda de peso sem explicação, também é um sintoma comum em todos os tipos de tumores, mas também o tumor que nasce ou que vai para o fígado também pode causar esse tipo de sintoma. Falta de apetite, cansaço, lembrar que o fígado ele faz parte fundamental do sistema metabólico do corpo. Então, conforme o fígado pode entrar num grau de dificuldade de funcionamento por conta de um tumor ou de alguma outra coisa crescendo no fígado, ele pode vir dar sinais de insuficiência, com cansaço, com falta de apetite, com fraqueza, astenia, e consequentemente também outro sintoma possível é a icterícia. A icterícia é quando as mucosas ou a esclera, o olho do paciente fica com uma coloração mais amarelada, que é um sinal de acúmulo de bilirrubina no corpo. O fígado ele tem a função de excretar a bilirrubina, de soltar essa bilirrubina através da bile para o intestino. Então quando essa bile acumula no corpo, quando esse tumor pode causar alguma obstrução dos canais da bile dentro do fígado, essa bile se acumula no corpo do paciente e gera a tal da icterícia, que é uma coloração mais amarelada na pele e principalmente no olho do paciente. Quando a gente fala especificamente do tumor que nasce no fígado primário, do fígado, a gente chama de hepatocarcinoma na maioria das vezes, é um tipo de tumor que chama hepatocarcinoma, mas existe o colangiocarcinoma, existem outros tipos de tumor. Os sintomas que mais chamam a atenção são a dor, nessa região do lado direito do abdômen, o aumento do fígado, um fígado palpável, a icterícia, mas também pode aparecer, junto com a icterícia, sintomas de urina escura e fezes mais claras, que são sintomas de colestase. A coceira no corpo também, conforme essa bilirrubina acumula no corpo, pode gerar esse prurido, difuso aí no corpo do paciente, e a fraqueza e a perda de peso. São sintomas muito comuns aí, tanto do tumor que nasce no fígado, quanto do tumor que é o mais frequente, que nasce em outras regiões e pode disseminar para o fígado. Um ponto muito importante é que esses não são sintomas exclusivos de quem tem câncer no fígado. Esses são sintomas que podem aparecer em outras doenças também benignas. Qualquer problema hepático pode dar esse tipo de sintomas. Então, eventualmente até uma hepatopatia benigna, uma cirrose hepática por qualquer causa, seja alterações aí de hepatite, que pode gerar inflamação no fígado, cirrose hepática, ou cirrose por gordura no fígado, que é o NASH, que a gente chama, ou cirrose por álcool, qualquer tipo de alteração benigna do fígado pode causar esses sintomas. Eventualmente até problemas na vesícula, como pedras na vesícula que migram
e acabam entupindo o canal da bile, também podem cursar com sintomas parecidos com esse. O grande ponto-chave aqui é acender um alerta para caso sintomas parecidos com esse. Então, retomando, são sintomas de dor do lado direito do abdômen, aumento do volume abdominal, eventualmente por conta do acúmulo de líquido ou por conta do próprio aumento do fígado, do lado direito, perda de peso sem explicação, falta de apetite, cansaço ou eventualmente icterícia, qualquer sintomas desses, o importante é que acenda um alerta para uma investigação, para que a pessoa não negligencie os próprios sintomas. Passe por uma avaliação médica especialista para procurar a causa disso, entender que o diagnóstico oncológico ou o câncer é uma possibilidade, mas não é algo exclusivo da doença oncológica. Então, outras coisas benignas também precisam ser avaliadas e precisam ser excluídas. Esses sintomas podem aparecer principalmente em pessoas que têm fatores de risco, como histórico de câncer, tanto pessoal quanto familiar, cirrose hepática ou alguma hepatite anterior, para acender o alerta. E o mais importante aqui é entender que o diagnóstico precoce é o principal fator de cura de qualquer doença oncológica. Então, quando a gente pensa em sintomas, habitualmente os sintomas aparecem para uma doença já mais avançada. Mas conforme a doença avança mais, os sintomas ficam mais intensos. Então é importante ficar atento aos pequenos sinais que podem aparecer, aos pequenos sintomas, e já começar uma investigação focada baseado em sintomas mais leves, assim como é importante fazer exames de rastreio quando indicados. Então, consultas regulares com seus médicos vão gerar a realização de exames indicados, necessários, e eventualmente, tendo qualquer tipo de evolução para um tumor ou para um câncer, isso vai ser diagnosticado de maneira mais precoce, o que aumenta muito as chances de cura dessa doença. Então, nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Ficamos aqui, então, com esse alerta aí para sintomas de doenças no fígado, de câncer, seja primário, seja metastático para o fígado. Boa semana a todos, um abraço.